Atenção, senhores passageiros do planeta Terra, faltam apenas 89 segundos para o juízo final e o fim do mundo. This is the captain. Brace for impact. What? Você pode não ver bombas caindo, mas os cientistas ajustaram o relógio do juízo final e alertam: o risco de um colapso global nunca foi tão real. E por que isso está acontecendo? O que mudou no mundo nos últimos meses? Hoje, nós vamos entender os 5 principais motivos que trouxeram o planeta para essa situação crítica. Socorro! Mas antes, já se inscreve no canal se você quiser receber mais conteúdos como esse. Antes de tudo, o que é esse relógio do juízo final, afinal de contas? Ele não é um relógio real, mas um símbolo criado em 1947 por cientistas preocupados com os riscos das armas nucleares, logo após a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. A ideia é simples: quanto mais perto da meia-noite, maior o perigo de uma catástrofe global. E agora, em 2025, o relógio avançou para 89 segundos antes da meia-noite, o mais próximo da destruição global na história. 1 segundo a menos do que em 2024, quando estava em 90 segundos. Parece mesmo uma contagem regressiva. Vamos fazer a conta. Se a cada ano reduzir 1 segundo, significa que nós temos mais apenas 9 segundos antes da meia-noite. Mas nem sempre foi assim. Em 1991, quando o mundo parecia que era um pouco mais inteligente, com o fim da Guerra Fria e a assinatura de tratados de desarmamento nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, o relógio foi ajustado para 17 minutos antes da meia-noite, o ponto mais distante que o relógio já esteve do colapso final. De lá para cá, as coisas só pioraram. E agora que você já sabe o que é o relógio do fim do mundo, nós vamos entender os 5 motivos para o relógio estar a 89 segundos da meia-noite. Ele foi atualizado agora no final de janeiro de 2025 pelo grupo de cientistas que faz esse controle, esse ajuste, que inclui nada mais, nada menos do que ganhadores do prêmio Nobel. Então não são assim pessoas que costumam falar de teorias como da Terra plana. Acho que eles têm um QI um pouquinho mais elevado. Com certeza. Primeiro fator: guerra da Ucrânia e a ameaça nuclear. O conflito na Ucrânia continua sendo um dos maiores fatores de risco para uma guerra nuclear. Acredite você ou não, mas o conflito na Ucrânia continua sendo um dos maiores fatores de risco para uma guerra nuclear. A Rússia já ameaçou usar armas nucleares e recentemente alterou a doutrina militar do país, deixando claro que pode atacar em resposta a ameaças convencionais. Esse conflito pode se intensificar e incluir armas nucleares a qualquer momento, devido a uma decisão precipitada ou por acidentes e erro de cálculo. Já pensou se alguém aperta um botão vermelho por engano? E tem mais. Os tratados de controle de armas entre Estados Unidos e Rússia estão ameaçados de serem descumpridos ou não serem renovados, aumentando ainda mais os riscos de um conflito sem precedentes. Eu fico imaginando o que nós podemos esperar em termos de guerra com Donald Trump de um lado e Vladimir Putin do outro. Pense. Conflitos no Oriente Médio, Taiwan e Coreia do Norte. Apesar do recente acordo de paz, a guerra entre Israel e Hamas tornou o Oriente Médio ainda mais instável, com risco de envolvimento de Irã e outras potências militares. Em Taiwan, um território que a China insiste que é dela, mas que tem uma independência, é um país independente, mas a China, não contente com isso, intensificou a presença militar na região
E ali perto, a Coreia do Norte continua testando mísseis balísticos, desafiando a comunidade internacional. Se qualquer um desses conflitos se agravar, o mundo pode ver uma escalada militar sem precedentes. Terceiro, inteligência artificial e os riscos militares. A inteligência artificial não é só um avanço tecnológico, mas também uma ameaça real. Os avanços da IA já estão aparecendo no campo de batalha, nas guerras. E há temores de que, no futuro, ela possa ser usada em armas nucleares e em operações militares automatizadas. Eu vi um filme também em que a inteligência artificial ganhava vida e começava a guerrear com os humanos. Isso é um filme, tá? Não faz parte da perspectiva dos pesquisadores. Não agora, por enquanto. E, além disso, a desinformação gerada por inteligência artificial está piorando as tensões globais, criando caos político e tornando a tomada de decisões ainda mais instável. Então é por isso que você precisa seguir canais como este, que trazem notícias apuradas para você. Não é qualquer notícia de desinformação. Quarto, mudanças climáticas extremas. Isso porque você deve se lembrar que o ano de 2024 foi o mais quente da história da humanidade. Secas, incêndios, furacões devastadores e enchentes recordes estão se tornando cada vez mais comuns. Mesmo com o crescimento das energias renováveis, o mundo ainda está muito longe de conter o colapso climático. A ONU já alertou que, se não houver mudanças drásticas, enfrentaremos eventos climáticos extremos cada vez piores nos próximos anos. Quinto, e se nós, enfim, chegarmos à meia-noite? E se o relógio finalmente chegar à meia-noite, o que isso significa? Os pesquisadores do Boletim dos Cientistas Atômicos, responsáveis pelo relógio do juízo final, alertam que isso representaria um colapso global iminente, seja por guerra nuclear, colapso climático ou avanço descontrolado da tecnologia. Seria o ponto sem volta, o juízo final, o fim do mundo, onde as consequências seriam irreversíveis para a civilização. Acho que aquele filme O Exterminador do Futuro não estaria tão errado. Mas calma, antes que apareça um robô lá do futuro para destruir a humanidade, lançar bombas atômicas e levar ao colapso global, ainda há esperança. Ufa! Se os governos assumirem o compromisso de reduzir armas nucleares, tomar medidas efetivas contra o aquecimento global e regulamentar a inteligência artificial, o relógio pode retroceder. A humanidade já afastou os ponteiros antes. Ainda temos chance. Agora, o problema é que quando eu olho para o cenário, eu vejo Vladimir Putin, presidente da Rússia, dizendo que não vai renovar acordos de uso de armas. O presidente americano Donald Trump saindo dos acordos climáticos e se afastando da regulamentação da inteligência artificial. Eu sou levado a pensar que parece que os líderes mundiais das maiores potências estão indo justamente no oposto do que deveria ser feito. Socorro! Desculpa. Agora eu quero saber, você acha que ainda dá tempo de mudar ou já passamos do ponto de não retorno? Não se deixe levar pela minha reação aqui, um tanto quanto desesperada. Não, eu sou cristão e acredito que tudo está no controle de Deus. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto. Deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. E se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque curiosidades do mundo e do Brasil você vai ver aqui. Um abraço e até a próxima.